Uma boa tarde, meus irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, boa tarde não, boa noite, né? Já passou das 18. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós, né? Que Deus nos fortaleça. Que Deus possa cada dia mais estar agindo na nossa vida conforme a vontade dele. Deus nos dá o livre-arbítrio, nós seguimos o caminho que nós quisermos. Mas ele ensina também o erro nosso. Ele nos fala todo dia através dos seus profetas, através da palavra dele, os erros para que nós venhamos desviar dele. Mas ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele deixa a sua vontade. Mas ele fala, por esse caminho aí é morte, você não se salva. Por esse aqui que é estreito, onde você rejeita muitas coisas desse mundo, ou quase tudo, esse aqui você se salva. E muitas vezes a gente não entende, né? Como eu já vi esses dias escutando um áudio, um recado que uma pessoa passou para as crianças, falou que Deus não obriga ninguém a fazer nada, não. Eu fiquei estarrecido com isso, porque ele era presbítero, ele entende a palavra, presbítero usado por Deus. E mandar um recado desse para a criança, falar que Deus obriga, Deus nunca obrigou ninguém a fazer nada. Quando você vê pessoa assim, irmão, que está desse jeito, é porque ele está afastado do Senhor. E o adversário já é uma brecha e tomou posse dele. Quanto a gente vê falar hoje do Senhor, mal do Senhor. Eu lembro, eu vi pelo noticiário, eu não assisto, mas eu vi na internet uma escola de samba escarnecendo de Jesus, pondo o diabo vencendo Jesus. Onde é que vai esse povo? Onde é que esse povo quer chegar? Eu não estou falando só dele, não, estou falando dos pequenos também. Pessoas que seguem, pessoas que acompanham. O que eles estão pensando? O que as pessoas pensam da vida mesmo? Nem por diversão, nem por brincadeira. A palavra do Senhor fala que Deus, ninguém zomba de Deus. De Deus não se zomba, não brinca com Deus. E tem muita gente brincando com Deus. Por isso tanta coisa está acontecendo hoje. E Jesus já deixou avisado de tudo que está acontecendo por causa do nosso pecado. Adão cometeu um pecado, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão, e nós vemos cada dia mais multiplicando. Esse pecado, cada dia mais, nós vamos aumentando nosso pecado. E Deus tá triste. Ele não suporta mais olhar a terra. Não suporta mais. Ele ainda olha, irmão, porque ainda tem pessoas que oram, que clamam. E ele falou que enquanto esse evangelho do reino não fosse pregado a toda criatura, Jesus não voltaria, nós íamos passar por aflição. Vamos levar o Senhor a sério, não vamos brincar com Deus, não. Eu fico triste quando minha esposa compra um jornal aqui, quase não tem notícia, é mais propaganda. Ela faz uma coleção que sai nesse jornal. As piadinhas que tem, a maioria brincando com Deus, fazendo piada com Deus. Nós não devemos aceitar isso, irmão. Muitas pessoas riem, zombam. E nós vemos também nas internet, nesse negócio de pegadinha, nessas brincadeiras. Essas coisas, eles bombam, eles têm muitos seguidores. Por que isso? Porque as pessoas estão cegas e deixam as pessoas brincar com Deus. Deixa as pessoas escarnecer de Deus. Mas não é assim, não. Deus está vendo do alto céu. E no momento certo, Ele vai pegar. Deus está corrigindo. Deus está falando. E nós vemos que muitas profecias estão sendo cumpridas. Muitos que usam o microfone aí, muitos famosos, está sendo tirado. Deus está permitindo, o inimigo está tocando. O inimigo está tirando. Muitos. E muitos Deus está recolhendo porque já estão preparados. Não falo
todos. Alguns Deus tem preparado. Eu vejo aqui aquele pastor, missionário, não sei, da igreja Deus é Amor. Talvez Deus levou e recolheu ele porque não está suportando também tanto erro na própria igreja dele. Não estou falando da igreja dele, porque as pessoas hoje querem fazer um evangelho moderno, querem fazer uma igreja diferente, querem mudar. E Deus não muda, meu irmão. Vamos deixar as igrejas de lado, né? Vamos ser nós somos a igreja. Vamos deixar o templo dos outros de lado. Aquele que Deus escolheu, Deus sabe por quê. Aquele que o diabo levou, todos nós, todos, vamos prestar conta do tribunal de Cristo. A palavra de Deus fala que naquele grande dia, está lá no livro do Apocalipse, o inferno vai devolver seu morto, a água vai devolver seu morto, o fogo vai devolver seu morto. Todos aqueles que foram cremados, todos aqueles que morreram afogados e não acharam o corpo, e aqueles que morreram e foram direto para o Hades, todos vão devolver no dia de julgamento final. Todos vão comparecer, todos, não vai ficar uma alma que não compareça ante o tribunal de Cristo. Todos não. Então, vamos aguardar esse tempo, vigiando, perseverando em oração. Vamos falar hoje de 1 Reis, no capítulo 2, que diz: Davi dá conselho a Salomão e morre. Isso do versículo 1 até o 11. Eu vou ler o versículo 3 e 4. O 2, quer dizer: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te virares. Versículo 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Promessa de Deus a Davi. E aqui Davi tinha posto no coração o desejo de construir um templo para o Senhor. Mas Deus não permitiu, porque Davi foi um homem de sangue. Matou muitas pessoas nas batalhas para o Senhor. E Deus viu que o mão de Davi estava contaminado de sangue. Falou para ele que não, que o filho dele, que ia reinar depois dele, esse construiria o templo. E ele ainda falou para Davi que Deus não precisa de templo para habitar. Deus habita em nós. Ele fala: desde quando eu saí, tirei vocês do Egito até hoje, quando foi que eu pedi uma casa para morar? Nunca. Deus não viu, porque Ele mora conosco. O céu é a habitação do Senhor, e a terra é o lugar que Ele põe os seus pés. Mas Davi pôs no seu coração, Davi presta a morrer, chama Salomão para ungir o rei, pela escolha de Deus, e dá conselho a ele, para ele ser prudente, para ele ser zeloso da palavra, para que ele ande nos caminhos do Senhor. Nós vemos que Salomão foi um rei de paz, um rei que não teve sangue, teve muitos amigos. Salomão prosperou em tudo que ele põe a mão. Deus deu sabedoria a ele, deu prosperidade. Mas Salomão, ele afastou do Senhor quando ele construiu ídolos, estátuas, lugar para as mulheres dele, que eram de outras nações, que não era da vontade de Deus fazer, para que eles adorassem outros deuses. Talvez Salomão não ia lá no alto com elas adorar, mas mandava fazer. O pecado é o mesmo, meu irmão. Eu não sei qual desejo que você tem. Talvez você tenha desejo de abrir uma congregação, abrir um templo para adorar o Senhor. Mas espere no Senhor. Às vezes você pensa que na congregação, no ministério que você está, não está se sentindo bem mais. Mas olha, espera no Senhor. Se você está ali é porque Deus quer que você esteja ali. Ele tem algo a fazer a respeito
através de você. Eu congreguei em da primeira congregação, eu já não estava satisfeito ali. Às vezes eu ia arrastado mesmo. Não falava com ninguém, mas eu, coração fechado. Mas chegava lá me alegrava. Porque Deus ainda não tinha falado comigo para procurar outro lugar, para procurar outro lugar. Eu fiquei até que a igreja mudou para outra cidade aí. Ficar longe para mim eu não tinha como ir. Mas fiquei. Nessa segunda eu sentia bem. Toda a vida eu me senti bem, nos dois tempos. Mas o primeiro teve perseguição, teve levante. O segundo já não teve, irmão. Mas também teve que fechar. Aí muitos falam que porque era hora de Deus fechar. Não, irmão. Tem hora de Deus não. É porque nós, que estávamos ali dentro daquele tempo, não estava fazendo o que devia. Não estava ajudando. A obra de Deus prospera com a ajuda nossa, dos membros. O pastor ele trabalhava serralheiro, um trabalhador, trabalhava de sol a sol, mas na hora dos cultos ele estava na igreja. Mas faltou o que, irmão? Quem colaborasse com a obra. Faltou dizimista, faltou ofertante. E através do dízimo, muitos falam, fala coisas que não convém. Eu não vou falar aqui agora, porque muitos de vocês sabem o que falam a respeito disso. Mas se enganam muitos. São lobos que disfarçados de ovelha, que estão daí para devorar a carne da ovelha. Mas nem todos, irmão. Não vamos generalizar, não. Nem todos são assim. Então, irmão, vamos ajudar os templos a crescer. O templo que foi construído por Salomão, Davi deixou parte da riqueza dele. Ele deixou ouro, prata, bronze. Deixou o que ele pôde deixar, o que ele tinha, deixou para a construção do templo. E ainda teve as ofertas voluntárias para a construção do templo. Nada é construído por acaso, meu irmão. Tudo é com esforço. E um homem só, ele não constrói um templo. Um homem só, ele não levanta, ele precisa de auxiliadores. Ele precisa. E você é um auxiliador desse templo. Você que chega no templo, oferta, que dizima, você está auxiliando a obra do Senhor. Talvez você pense, eu não tenho palavra, não sei como evangelizar. Se você está ofertando, você está ajudando na obra missionária. Você está ajudando teu irmão, tua irmã, a buscar as almas. Porque a igreja também, ele dá o transporte para o missionário. Ele tem ajuda de custo. Irmão. Tem obra que a gente faz aqui por perto de casa, no nosso trabalho, mas tudo precisa de esforço, tudo precisa de ajuda. Então, irmão, Davi, ele sentiu no coração o desejo de construir um templo e ele chama Salomão e aconselha para ele ser prudente, para ele vigiar, andar no caminho do Senhor, ser vigilante. Essa palavra não está aconselhando a nós. Se nós queremos ter vitória nesse mundo, se nós queremos ter sucesso nesse mundo, obedeça a palavra do Senhor. Obedeça o que a palavra está ensinando. Hoje nós não vivemos mais pela lei. Não que a lei foi tirada, né? Mas nós estamos debaixo da graça. Mas a lei ainda vale para nós. Não mentir, não cobiçar, não furtar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não julgar o teu próximo, honrar teu pai e tua mãe. A lei continua, irmão. Ela não foi abolida. Mas hoje Jesus simplificou. Amarás teu Deus, Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua força. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmão, se eu aborreço meu próximo, eu aborreço a mim também. Então, vamos seguir o conselho que Davi dá a seu filho. Davi dá ordem para ele matar aqueles que estavam contra a palavra do Senhor. Os homens que se voltaram contra o rei. Ele não deu, ele só falou, mas o Salomão entendeu por esse lado e foi o que aconteceu. Do versículo 12 a seguir,
Diz Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Zimri. Adonias, irmão de Davi. Lembra do vídeo onde eu falei que o Senhor falou com Davi por causa do pecado dele. A espada nunca se afastaria da casa dele, da casa de Davi. E nós vemos ali que Amnon foi morto, cometeu incesto com sua irmã, minha irmã, né? Absalão matou Amnon e depois tentou roubar o reino do pai, né? Traindo o pai. E Adonias, irmão de Salomão, ele, quando Davi estava doente, ele foi, perguntou o pessoal e quis ser rei. Queria reinar. Mas Davi, sabendo da astúcia de Adonias, levantou, foi lá e mandou o sacerdote ungir Salomão como rei. Quando Adonias viu que perdeu, aí vamos ver lá no versículo 5, versículo 15 a seguir. Disse assim, versículo 14, então disse ele, uma palavra tenho que dizer-te. E ela diz, fala. Isso Adonias procurando ainda tirar o reino de Salomão, eu creio que é por aí. Ele vai procurar Batseba, mãe de Salomão. E disse pois ele, bem sabe que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe diz, fala. E ele diz, peço que fales ao rei Salomão, porque ele não me rejeitará, que me dê por mulher Abisag, a sunamita. Entendeu? Abisag, quando Davi estava doente, ela cuidava de Davi, ela estava ali cuidando de Davi, era como uma concubina. Só que Davi não tocou em Abisag. Em Abisag, ele não teve relação com ela, ela cuidava dele. Ali uma concubina, ela se tornava como herdeira. Então, se Salomão desse Abisag como mulher de Adonias, eu tenho por aí, viu, meu irmão? Que ele ia querer tirar o reino de Salomão, ou depois de Salomão ele queria reinar. Ele tiraria porque já se ele fizesse isso, já o filho de Salomão não reinaria. Então ele preparou essa astúcia, pedindo a Abisag. Foi aí onde Salomão revoltou e matou, porque ele sabia que ali podia estar sendo armado uma cilada para tomar o reino dele. Sabia que ele ia persegui-lo até o fim. Irmãos, a gente não deve desejar as coisas dos outros. Mostra por aqui, porque Adonias, sendo mais velho, ele tentou furtar, ele cobiçou o reinado de Israel, cobiçou as coisas que Deus deu para Salomão. O que nós não devemos cobiçar é um pecado, irmão. Nós devemos adquirir aquilo que nós temos força, que nós conseguimos trabalhar com esforço. Quem sabe se Adonias se colocasse no lugar dele e ficasse sendo um soldado, um capitão ali no exército de Salomão. Quem sabe não seria próximo, né? Eu creio que o reino ele não conseguia. Porque o reino tinha que ser passado ao filho de Salomão, né? Aqui tudo isso que a gente vê, cumprindo a palavra que Deus falou com Davi. Perdão, irmão, uma tosse. Que os filhos dele reinariam desde que andasse no caminho dele. E nós vemos que essa promessa de Deus, ela veio. Ela não deixou de se cumprir. Mas todos os reis, toda a descendência de Davi, todos pecaram, irmão. Nós vamos ver no seguimento dos livros dos reis que todos eles erraram. Alguns procuraram andar mais reto, mas todos erraram. O que nos leva a ver, irmão, que Deus, desde a fundação, luta com o homem. Ele dá a oportunidade ao homem, renova a aliança com o homem, mas o homem tem um coração duro. O homem quer andar pelo erro, quer andar pelo pecado, e Deus tem renovado a aliança conosco.
Quantas alianças nós temos, Deus tem renovado conosco. Quantas vezes nós chegamos no tempo, a gente erra e vê que que o nosso erro foi grande demais. E nós chegamos no tempo e pedimos para renovar a aliança com Deus. Quantas vezes? E irmão, o homem, pela cobiça, pela mentira, pela ganância, ele tem fraquejado, e tem. Sempre que renovar. E Deus vem lutando com nós homens, com nós que estamos sobre essa terra, para a gente abandonar o pecado. Ele manda os profetas, ele manda os servos dele avisar para nós. Como Jesus falou que não nos deixaria órfãos, que mandaria o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí usando as pessoas para falar com você. Às vezes fala com você em sonho, você não entende. Está falando com a palavra, você não está entendendo. Mas quando Deus vê que você não está entendendo as visões que te dá no sonho, não está sabendo interpretar a palavra dele, ele envia profeta dentro dos templos, tem na rua. Os profetas te cercam e dão o recado de Deus. Talvez você está pensando assim, nunca aconteceu isso comigo. Eu já pensei isso também, irmão. Mas depois que eu passei a servir o Senhor, depois que eu me converti, muitas vezes Deus falou demais comigo. Usa servo, fala comigo através da palavra. Irmão, a maior revelação de Deus é a palavra. A maior revelação de Deus é isso aqui, ó. Tudo aqui, tudo está contido nessa palavra. É a revelação de Deus. Compete a gente estudar e na hora que está lendo, se afastar de tudo, irmão. E pedir a Deus que dê sabedoria e entendimento da palavra dele. Eu, quando eu estou estudando a palavra, quando eu estou lendo de manhã aqui, nos horários que eu tenho um horário determinado, eu não gosto que ninguém venha falar comigo, mas às vezes a pessoa vem, a porta fica só encostada, entra. Eu não gosto, às vezes quando chega, falo para a mulher, quando chega uma pessoa me procurando, fala que eu estou ocupado. E muitas vezes eu não atendo mesmo. Porque é a hora que a gente tem que separar para Deus. Uma certa feita, fazendo uma campanha na igreja, aí lá na hora do almoço, lá na empresa, eu estava lendo a Bíblia, e falei assim, meu Deus, dízimo, será que eu estou dizimando o que convenceu Deus, que convém? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que é só o dízimo mesmo? Será que é só a oferta? Será que só isso basta para a obra do Senhor prevalecer? Eu falei para a obra, não falei para Deus, porque Deus não precisa de nós. E ali, para surpresa minha, quando foi à noite, o ministrante falou, irmãos, falou irmão, não falou diretamente comigo, mas aquilo eu senti que foi para mim. Senti, mas ninguém sabia, só eu e Deus mesmo. Que eu não estava lá dentro do bagageiro do ônibus lendo, parei e meditei. Aí o preletor falou assim, irmão, Deus não precisa do seu dinheiro não. O que Deus tem dado melhor para você? Você tem oferecido para Deus? Aí ficou aquela pergunta, o que Deus tem dado bom para você? Você tem dizimado o melhor para você? Só o dízimo que você dá na igreja é para manutenção da igreja. Deus não precisa desse dinheiro não, mas o templo precisa, a obra missionária precisa, isso ele falando. E você, o que você só está dizimando para Deus só os 10% do seu salário? Aí ele perguntou, o que de melhor Deus te deu? O dia. E aí ele falou, o dia, meu irmão. Meus irmãos, quantas horas tem o dia? 24 horas. Você tem dizimado 2 horas e 40 minutos para o Senhor, em oração, em leitura, em louvor. Aí eu pensei, eu não estou dizimando meu tempo ao Senhor. O tempo, meu irmão. O que custa para nós tirar 2 horas e 40 minutos para orar? O que custa para nós tirar 2 horas e 40 minutos para ler a palavra do Senhor? Nem que seja dois versículos. Não custa nada, é 2 horas e 40 minutos, 10% do nosso dia. Não é nada, nós temos o dia inteiro para trabalhar. A fadiga. Esse é o conselho que Deus deu a Davi.
É o que eu conselho que a igreja que Deus dá a nós. Vamos dizimar nosso tempo, Senhor. Só 10%, irmão. A gente pode dizimar muito mais, mas só 10% é o bastante. Pode mais, mas Deus já tá satisfeito com os 10%. O que eu não pude passar para o seu coração, o que eu não pude passar para você, que eu também preciso de entendimento, que o Espírito Santo possa passar para mim e para você. Eu, na hora que eu estou lendo, eu entendo tudo, mas eu tenho um problema comigo que eu não sei passar direito. Não sei passar de acordo com o que os irmãos querem. Mas essa é a palavra que eu entendo e por aí que eu passo. Não quero magoar ninguém, se eu magoei, algum irmão me perdoa. Mas é a palavra, viu, meu? Primeiro, ela corta aqui para depois cortar lá. Ela começa cortando em mim e corta todos os outros, toda a igreja, todo o povo. Vamos fazer um minuto de oração. Soberano Deus, eterno Pai. Pai, eu glorifico e exalto o Senhor, Pai, nessa hora. Pelo teu amor, pela tua benignidade, pela tua ajuda, pelo nosso sustento, Pai. Pelo nosso lar, pela família. Pai, eu agradeço, Senhor, por cada momento da minha vida. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada um, Pai, desse que tem me acompanhado. Eu agradeço, Senhor, pelos irmãos, pelos líderes, Pai, da igreja Unidos em Cristo, a qual o Senhor me deu para congregar, Pai. Pai, eu peço, Senhor, Pai, nessa hora, esse irmão, essa irmã, Pai, que tem um problema que está colocando na tua presença, Pai, seja qual for, Pai, nós te pedimos, Pai, responde, Pai, a oração do teu filho, Pai. Pai, enxuga a lágrima dele, cura essa dor, Pai. Abre essas portas, Pai, restaura esse lar, cura esses enfermos nos hospitais, guarda a família desses médicos, desses atendentes dos hospitais. Eles estão na frente da luta, Pai, contra essa pandemia. Pai, abre essas portas que precisa ser aberta para que teus filhos venham, Pai, adquirir o sustento, Pai. Pai, essa empresa, Pai, que está prestes a falir, Pai, o Senhor é dono do ouro e da prata, Pai. Essa empresa, Pai, que o teu filho, a tua filha, teve coragem, teve fé e abriu nessa pandemia, Pai. Pai, que o Senhor possa, Pai, estar honrando a fé dessa pessoa, Pai. E possa estar fazendo que essa empresa cresça, Pai. Para a glória do teu santo nome. Esse, Pai, que está com algum problema de saúde, Pai. O Senhor médico dos médicos, Pai. O Senhor que limpa, o Senhor que cura. Pai, tem muitas vezes que ele não precisa nem procurar um médico, que antes de nós chegar, colocamos na tua presença, antes de chegar no médico, o Senhor já curou. Pai, os milagres que o Senhor fez na minha vida, Pai. O Senhor me restaurou, o Senhor me colocou de pé, deu oportunidade para mim estar aqui no dia de hoje, Pai. Eu agradeço, Pai. Faz esse milagre também na vida do meu irmão, da minha irmã. Esse, Pai, que sofreu algum acidente. E agora o médico falou que tem que passar por outra cirurgia, Pai. Para o Senhor médico cirurgião, Pai. O Senhor conhece, Pai, cada ponto, onde tiver, Pai, um erro, Pai, do médico aí, Pai. Onde tiver um problema, Pai, nessa mão, nesse dedo. Pai, nós cremos no Senhor, Pai. O Senhor já deu vida a essa carne, a esses nervos, Pai. Pai, agora, Pai, eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que volte os movimentos, Pai. Que volte, Pai. Tira toda inflamação, Pai. Meu Deus, o Senhor conhece, Pai, os teus filhos. O Senhor conhece cada ponto do nosso corpo, Pai. Pai, eu peço, Senhor, abençoa os meus vizinhos, os nossos vizinhos, Pai. Abençoa, Pai, a nossa família, a minha parentela, a nossa parentela, Pai. Que é grande, é numerosa sobre essa terra, Pai. E abençoa meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal. O meu irmão está acabando já. Se inscreva no canal. Fala pro teu amigo, pro teu conhecido, teu parente. Para se inscrever. Se não sabe, ajuda ele a se inscrever. Eu fui ajudado por uma irmã lá de Barreto. Ela foi me explicando e eu consegui. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu irmão?